Olá, tudo bem? Meu nome é João Bosco, sou professor de Física e vou continuar agora a apresentação do conteúdo corrente elétrica e resistores 1D. Primeira lei de Ohm, tópico 15. A resistência elétrica R é a razão entre a tensão U nos terminais de um dispositivo elétrico e a intensidade de corrente I que circula por ele. Ou seja, R é U, que é a tensão elétrica, sobre I, a intensidade de corrente elétrica. Unidade da intensidade de resistência elétrica é o ohm, cujo símbolo é o ômega maiúsculo, tá certo? E um ohm é o quê? 1 volt dividido por 1 ampere. Assim tem uma ilustração bem interessante. Então a gente pode ligar a tensão, voltagem, não é isso? A uma tendência de movimento das cargas elétricas, né? A amperagem é justamente a carga elétrica e a resistência elétrica é a dificuldade com que essa carga vai fluir pelo condutor. A resistência elétrica depende de diversos fatores, entre os quais a substância que constitui o condutor, a sua temperatura e o meio em que o condutor se encontra. Tá certo? Então, de forma geral, o gráfico da tensão pela corrente é uma curva qualquer, uma função onde U vai ser uma função da corrente. Para certo grupo de condutores elétricos, chamados condutores ômicos, a resistência elétrica é constante. Nos condutores ômicos, a intensidade de corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão aplicada, ou seja, U vai ser igual a RI. O gráfico U por I passa a ser uma reta inclinada, como está sendo mostrado no gráfico agora. E a tangente dessa inclinação é justamente a resistência elétrica. Observe que esse gráfico de reta inclinada só é válido para os condutores ômicos. Observação. A condutância elétrica de um condutor, simbolizada pela letra G maiúsculo, é o inverso da resistência elétrica. G, a condutância, é o inverso da resistência. Unidade SI da condutância elétrica vai ser Siemens, cujo símbolo é um S maiúsculo. Ou seja, 1 Siemens é igual a 1 sobre Ohm, que é igual a Ohm a menos 1. O Siemens é igual ao inverso de 1 Ohm. Condutor ideal. Um condutor hipotético cuja resistência elétrica é igual a 0 recebe o nome de condutor ideal. Não considerando o fenômeno da supercondutividade, que é justamente quando a resistência é 0, nenhum condutor tem resistência igual a 0. Mas muitos condutores reais têm resistência tão baixa que podem ser considerados ideais. É o caso, por exemplo, dos fios de cobre usados na instalação elétrica de uma casa, dos interruptores utilizados para ligar ou desligar uma lâmpada, dos fusíveis e disjuntores que protegem circuitos contra excesso de corrente, etc. Todos eles têm uma resistência, mas é tão baixa que vai ser desconsiderada. O símbolo de um condutor ideal é um traço contínuo. Para simbolizar o cruzamento entre dois condutores isolados eletricamente, tá certo? Vamos colocar uma pequena curva na interseção deles. Já no cruzamento de dois condutores conectados eletricamente, vamos colocar um ponto, ligando eles. Ok? Os interruptores, tópico 17, são dispositivos por meio dos quais abrimos ou fechamos o circuito elétrico. Então é muito comum esses dois tipos de interruptores. Esse fixo aqui na parede, e esse aqui que muitas vezes é chamado de pera. Né? Muito bem, então nós temos duas situações para um interruptor. Ou ele está aberto, é um interruptor simples aberto, né? Então nesse caso não há circulação de corrente e nem o meu dispositivo está operando. E existe a situação em que o interruptor está fechado. Nesse caso existe corrente elétrica circulando e o meu
dispositivo está operando. No caso aqui, uma lâmpada está iluminando o ambiente. O símbolo elétrico do interruptor vai ser justamente isso. Ó. Ele, no estado aberto, vai ser... Não há conexão entre esses dois pontos do interruptor. E quando ele está fechado, tem a conexão elétrica e circulação de corrente. Tópico 18. Resistores. São condutores fabricados com a finalidade exclusiva de converter energia elétrica em energia térmica, ou seja, de aproveitar o efeito Joule. Exemplos: filamento das lâmpadas de incandescência. Então, o filamento se aquece tanto que a lâmpada começa a iluminar. Aquecedores elétricos de ambiente, ferros elétricos de passa-roupa, chuveiro elétrico, soldadores elétricos. Fusíveis usados para proteção de circuitos e instalações também são resistores. Ok? Então, o fusível, por sua vez, quando ele se aquece, ele se rompe, interrompendo o circuito e aí, protegendo para que não haja destruição maior do circuito elétrico. Bom, aqui nós temos dois exemplos de resistores. O do chuveiro elétrico, tá certo? E o resistor de carvão usado em circuitos eletrônicos. Muito comum. Ele tem esses anéis aqui coloridos que indicam a resistência do dispositivo. O símbolo do resistor é basicamente um desses dois aqui, são os mais comuns. Existem outros, mas estão em desuso. Né? Padrão americano e padrão japonês. Bom, de forma geral, os resistores comportam como condutores ômicos e seguem a primeira lei de Ohm. Então, R vai ser constante e U vai ser igual a R vezes I. E o gráfico da corrente pela tensão vai ser uma linha inclinada passando pela origem. E a potência dissipada do resistor será I vezes U. Só que U é igual a R vezes I. Combinando as duas, encontramos que a potência vai ser igual a I vezes R vezes I. Então, nós temos o produto de R por I ao quadrado, ou de I ao quadrado por R. Então, essa é a potência dissipada no resistor. Mas também eu posso calcular isolando a corrente. Né? Então, isolando a corrente, nós verificamos que U sobre R vai ser igual a I. Juntando com a forma da potência, I vezes U, encontramos que a potência é U sobre R vezes U. Ou seja, U ao quadrado sobre R. Então, dependendo da situação, é mais interessante utilizar que a potência é igual a tensão vezes corrente, ou que a potência é igual a I ao quadrado vezes R, ou que a potência é igual a U ao quadrado sobre R. Tópico 19. Segunda lei de Ohm. Considera o fio condutor tendo comprimento L e seção transversal uniforme de área A. Está aqui meu condutor, de comprimento L, seção azulzinha aqui de área A. A resistência elétrica R de um condutor homogêneo de seção transversal uniforme é proporcional ao seu comprimento, L, e inversamente proporcional à área A de sua seção transversal e depende do material e da temperatura. Ou seja, R vai ser igual a resistividade elétrica do material, cujo símbolo é ρ, vezes L, que é seu comprimento, sobre a área A. R, a resistência, é característica do condutor, tanto do material quanto das dimensões, e também da temperatura. Já a resistividade ρ é característica apenas do material e da temperatura, e não depende das dimensões do condutor. A unidade S de resistividade elétrica é ohmmetro. E um ohmmetro é um ohm multiplicado por 1 metro. Bom, com isso, terminando por aqui. Bye, bye. Até a próxima.